Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao site do Aprova Concursos. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Freire de Melo Barros, eu sou procurador do Estado do Paraná e professor aqui do Aprova, com vocês hoje para trabalhar com a disciplina de Estatuto da Criança e do Adolescente. Nosso objetivo, concurso do TJ de Minas, com a banca da Consulplan. Moçada, esse edital previu para a disciplina do Estatuto da Criança e Adolescente um ponto bem curto. Basicamente, a gente vai falar aqui da Justiça da Infância e da Juventude, que é um tema até grande, mas que no seu edital está limitado a poucos dispositivos, o que é ótimo. Um encontro serve como tempo suficiente para a gente trabalhar com os principais aspectos desses dispositivos e te deixar preparado para enfrentar a questão na prova, marcar a resposta certa, garantir mais um ponto e partir rumo à tua aprovação. Vamos lá então, olho na tela, começando para você, o nosso tema da Justiça da Infância e da Juventude. Vejam, o acesso à justiça é tratado inicialmente no artigo 141 e prevê que crianças e adolescentes têm direito de acesso à justiça por meio do acesso a essas instituições fundamentais para a implementação dos direitos infanto-juvenis. Essas três instituições são a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário. E aqui vale a pena a gente fazer um gancho entre o que consta do Estatuto e as disposições constitucionais acerca dessas três carreiras, dessas três instituições, dentro delas diversas carreiras, tanto as de promotor, quanto de defensor, quanto de juiz, como também as carreiras de apoio e as demais carreiras que compõem a estrutura dessas instituições. Veja só então, a Defensoria Pública está prevista na Constituição em dois dispositivos. Dois dispositivos marcam fortemente a Defensoria Pública no âmbito constitucional. O artigo 5º, inciso 74, que é aquele que garante, vejam, artigo 5º, rol de direitos e garantias fundamentais. Inciso 74, garante a todo aquele que necessite a assistência jurídica gratuita. Vejam a expressão, assistência jurídica. E essa expressão é fundamental, por quê? Porque a assistência judiciária, que é um termo com o qual as pessoas estão normalmente mais acostumadas, se refere ao atendimento, à prestação de serviços jurídicos em um processo judicial, assistência judiciária. O conceito de assistência jurídica da Constituição é mais amplo e prevê uma assessoria ampla, tanto para o processo judicial, quanto para quaisquer outras dúvidas jurídicas que o necessitado possa ter. É, portanto, uma atuação mais ampla. Ótimo! Diante da previsão do 5º 74, você tem previsto na Constituição mais à frente, no 134, a instituição responsável, dentro da estrutura estatal, a instituição responsável por garantir a assistência jurídica do 5º 74. Que instituição é essa? A Defensoria Pública. Então, você tem em complemento ao 5º 74, a instituição, a previsão de uma carreira, de uma instituição própria para atender àquele necessitado. Esse atendimento, essa assessoria jurídica, pode ser prestada de outra forma que não pela Defensoria? Sim. Você tem escritórios modelos da faculdade, você tem atividade de advogados privados pro bono, mas efetivamente, do ponto de vista da estrutura estatal, a instituição responsável, pública, por garantir o inciso 74 do artigo 5º da Constituição é a Defensoria, ok? E a gente avança para falar do Ministério Público, que está previsto a partir do artigo 127, mas que o destaque que eu faço é do artigo 129, inciso 3, que faz uma menção mais específica ao trato dos direitos infanto-juvenis. É dever, é função institucional
do Ministério Público dar ampla atenção aos direitos infanto-juvenis, inclusive no que se refere à tutela coletiva. Por exemplo, a ação civil pública para a garantia de direitos fundamentais infanto-juvenis. Direito à escola, direito à educação, um direito ao lazer, questões referentes ao respeito dos direitos infanto-juvenis quanto ao cumprimento de medidas socioeducativas. As unidades de internação não são semelhantes, não podem receber o mesmo tratamento que já é dado aos estabelecimentos prisionais. Esses, no Brasil, já recebem, não há dúvida nenhuma, um tratamento completamente desconforme aos direitos humanos. Mas a minha ênfase aqui é em dizer, mesmo que o sistema penitenciário brasileiro pudesse pudesse ser um modelo de respeito aos direitos humanos, a lógica das unidades de internação ainda assim seria diversa. O objetivo aqui é muito mais, das unidades de internação, é muito mais educacional, muito mais de incremento do caráter cívico e absorção e aumento da maturidade daquele adolescente, do que o escopo das unidades prisionais, que tem sim um caráter ressocializante, mas tem também um caráter retributivo da pena do crime cometido. Enfim, lógicas diversas, mas ambas com a necessidade de atendimento dos seus respectivos direitos humanos e, notadamente, na unidade de internação, direitos infanto-juvenis. Quem é a instituição que pode zelar pelo cumprimento fiel dessas normativas, pelo Poder Executivo? Ministério Público. Não se descarta a Defensoria, mas já que eu estou falando aqui do Ministério Público, esse é um trabalho fundamental desenvolvido por essa instituição. Além disso, é também o Ministério Público que, enquanto guardião da sociedade, é o responsável também pela ação socioeducativa, aquela que vai levar à imposição de medida socioeducativa ao adolescente. É também o Ministério Público o responsável pela fiscalização das entidades de atendimento, das entidades que cuidam, por exemplo, do acolhimento institucional, entidades que lidam com questões de adoção, com medidas socioeducativas em meio aberto, enfim. O Ministério Público tem um papel fundamental no âmbito da justiça da infância e da juventude. Tudo bem? E por fim, você tem, obviamente, o Poder Judiciário, como não poderia deixar de ser. E por que eu digo não poderia deixar de ser? Por conta do 5º 35, que garante a inafastabilidade do controle jurisdicional. 5º 35, que prevê nenhuma lesão ou ameaça de lesão ao direito poderá deixar de ser conhecida pelo Judiciário. O Judiciário não deixa de apreciar nenhuma lesão ou ameaça de lesão à direito. Tudo bem? Isso significa dizer que, se eu tenho uma situação de risco, por exemplo, que é a prevista no 98 do Estatuto, uma hipótese em que os direitos infanto-juvenis estão lesados ou ameaçados de lesão, eu posso ir ao Judiciário e o Judiciário vai me dar a proteção devida. Eu lanço mão, por exemplo, nesse caso, situação de risco, das medidas de proteção. Você tem aí, então, o direito de acesso à justiça garantido através do direito de crianças e adolescentes de acessar, de dialogar, de buscar auxílio, apoio e proteção na Defensoria, no MP e no Judiciário. E com isso a gente avança para falar dos dois incisos do artigo 141. Incisos não, moçada, me desculpem aqui. A gente avança para falar dos dois parágrafos do artigo 141, agora sim. Parágrafo 1º, que prevê a assistência judiciária gratuita. Eu acabei de falar para vocês que a garantia do artigo 5º, inciso 74, era de assistência jurídica, que era mais amplo. Eu estou me desdizendo agora? De modo algum. Eu apenas estou, ou melhor, apenas o Estatuto está pontuando
a questão da assistência judiciária gratuita, na medida em que esse título trata do acesso à justiça. Tudo bem? Compreendido em seus devidos termos, a assistência judiciária gratuita é garantida através de defensor público ou advogado nomeado. Se não há o defensor público na comarca, se não há condições de nomear defensor público para aquela atuação, faz-se a defesa por meio de advogado nomeado. Segunda regra, parágrafo 2º, ações judiciais de competência da Justiça da Infância e da Juventude gozam de isenção de custas e emolumentos. Então, de um lado eu tenho a assistência judiciária gratuita e de outro, não pagamento de custas tem um nome, que é gratuidade de justiça. Vejam então 3 termos que não podem ser confundidos. O primeiro, gratuidade de justiça, não pagar custas, salvo, eu volto para a tela, litigância de má-fé. Então, tenho uma ação proposta na Justiça da Infância e da Juventude, não pagarei custas. Exemplo, casal ingressa com uma ação para adoção ou para a busca da guarda e o pedido é julgado improcedente. Não haverá condenação e pagamento de custos, a não ser que se comprove, o juiz entenda que há uma hipótese de litigância de má-fé. Fora isso, nos casos ordinários, mesmo improcedente, o pedido não há sucumbência, não há pagamento de custas, ainda que eu esteja com advogado privado. Então, o primeiro conceito com que a gente está trabalhando aqui é o de gratuidade de justiça, sinônimo de não paga custas e emolumentos. Segundo conceito, eu volto para a tela, assistência judiciária gratuita, que significa um advogado para defender a pessoa que não pode custear esse advogado, não pode custear sua defesa com um advogado particular. Então, o Estatuto prevê a nomeação de um defensor público ou de um advogado dativo, um advogado nomeado para atuar naquele caso e vai atuar de forma gratuita. A pessoa não pagará pela sua atividade jurídica. Por fim, você tem um conceito mais amplo, que é o que a gente extrai do 5º 74 da Constituição, que é o de assistência jurídica. A assistência jurídica gratuita é mais amplo porque envolve não apenas a atuação dentro do processo, mas uma atuação fora do processo. O que é um exemplo de atuação fora do processo, para ficar bem claro? Digamos que uma pessoa hipossuficiente está fazendo um contrato de locação, ela não tem condições de pagar um advogado, e ela tem dúvida se ela está sendo lesada, ela quer saber dos seus direitos, no caso do inadimplemento daquele contrato de locação. Muito bem, ela pode buscar a defensoria e receber uma consultoria extrajudicial sobre aquela questão. Por que a defensoria tem que atendê-la? Porque a defensoria tem um dever de prestar assistência jurídica, tá certo? Compreendidos esses conceitos, a assistência jurídica é esse mais amplo, envolve uma maior gama de atividades. Você tem a assistência judiciária, atuação no processo, e você tem a gratuidade de justiça, que é não pagar as custas. Beleza, conceitos entendidos. A gente dá mais um passo para falar da preservação de direitos fundamentais, direitos da personalidade. Vejam o que diz o 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos de crianças e adolescentes a quem se atribui ato infracional. Muito bem. Tem um caso de uma apreensão em flagrante. Com uma certa comoção, havia câmeras, envolveu diversas pessoas, o adolescente praticou um ato infracional equiparado ao roubo de um banco, uma comoção muito grande. Muito bem, ocorre um flagrante, ele é encaminhado para a autoridade policial e os trâmites vão ser tomados dali em diante, inquérito, apreensão, oitiva de testemunhas e depois o Ministério Público vai propor ação socioeducativa. Muito bem,
todas essas atividades, todos esses atos policiais, judiciais que envolvam direitos infanto-juvenis devem ser protegidos. A intimidade, o direito de imagem precisam ser protegidos. Por quê? Porque crianças e adolescentes são pessoas em condição especial de desenvolvimento. É aquela fase da vida que está amadurecendo. Então, mesmo homens e mulheres que no futuro virão a ser, eu vou usar uma expressão entre aspas, porque esse é o rótulo que a sociedade utiliza, podem ser pessoas de bem. Os adultos, pessoas de bem, mais uma vez entre aspas, são pessoas que uma vez na adolescência, muito possivelmente, praticaram diversas bobagens, eventualmente alguns atos infracionais, com a diferença que talvez não tenham sido pegas, ou ninguém descobriu, mas a pessoa praticou aquilo, viu quais seriam as possíveis consequências. Opa, eu não vou seguir por esse caminho. E seguiu o caminho dos estudos, buscou trabalho, emprego, e hoje é um cidadão de bem, tem sua própria família, etc. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que há adolescentes que, mesmo tendo praticado um ato infracional, não devem ser vistos pela sociedade com uma visão estigmatizante, não devem ser rotulados, não devem ser condenados nas mídias sociais e nos veículos de imprensa, porque isso, se não for protegido, inviabiliza a retomada posterior de uma vida digna, do desenvolvimento do caráter cívico, do amadurecimento pessoal, para que ele siga o caminho do bem por toda a vida. Há muitos e muitos casos. Eu fui defensor público 2 anos no Espírito Santo e vivenciei muitos casos de adolescentes que, de fato, praticavam algum ato, até alguns um pouco mais graves, mas diante daquele susto de se ver apreendido, de se ver algemado, de se ver diante de um promotor e de um juiz, muda completamente de vida. E isso acontece da noite para o dia. Muito bem, diante disso, esses jovens, pessoal, têm o direito de recomeçar. Em tempos de globalização, mídias sociais e internet, se esses direitos de intimidade não forem preservados, essa mácula se arrasta para o resto da vida. Porque é bater o nome da pessoa na internet e você pega todas as notícias que devastaram a sua vida naquele momento anterior. Existe, portanto, para crianças e adolescentes que praticam algum tipo de ato infracional, o que nós chamamos de direito ao esquecimento. Direito de que a sua vida pregressa caia realmente para trás, fique para trás, caia no esquecimento, que uma página possa ser virada, que ele recomece de novo. Tudo bem? É por isso que o 143 veda essa divulgação. Obviamente, o fato pode ser divulgado, a ocorrência de um roubo, de um homicídio, pode ser notificado? Sim, mas o detalhe é o seguinte: as notícias a respeito do fato não podem identificar a criança ou adolescente, não pode constar fotografia, nem referência ao nome, apelido, filiação, parentesco, residência. E olha essa aqui, olha, iniciais de nome e sobrenome. Eu diria para vocês que no comum das vezes, essa parte final do 143 é constantemente violada. Quantas vezes você não passa na frente de um jornaleiro e tem um desses jornais que pinga sangue dizendo: menor JP é acusado ou pratica o tráfico e etc. Iniciais, não pode. Mesmo veículos de televisão ou rádio também cometem esse erro constantemente. O adolescente X, percebem? Violação do dispositivo do Estatuto da Criança e Adolescente. Bom, eu tenho o fato pode ser noticiado, eu tenho que proteger a intimidade, mas eu também tenho o direito à informação da sociedade. E é direito da sociedade saber, por exemplo, quais foram as consequências, se houve uma punição, se não houve, se o processo gerou absolvição ou imposição de medida. Muito bem. A obtenção dessas informações é legítima? Resposta é sim, desde que, e aí eu jogo para a tela, haja a demonstração
do interesse e da finalidade. Então, alguém que demonstra interesse e a finalidade para tanto pode obter cópia, pode obter certidão do que consta no ato administrativo, no inquérito policial, no processo judicial. Basta para tanto obter autorização judicial. E aí o juiz vai exercer o controle acerca do real interesse social ou propriamente pessoal na divulgação dessas informações. E eu fecho a nossa aula de hoje com o artigo 152, eu disse para você era uma aula curtinha, que trata da seguinte regra: aos procedimentos, artigo 152, aos procedimentos regulados nesta lei, aplicam-se subsidiariamente as normas da legislação processual pertinente. E aqui um alerta, moçada. Quais são as normas processuais pertinentes? Bom, você tem dois grandes códigos no direito brasileiro, do ponto de vista processual: o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Trabalhistas, não fiquem bravos comigo, a gente não tem um código de processo trabalhista, nós temos algumas regras importantes, inegavelmente, mas na CLT, do ponto de vista de código de codificação, o que nós temos é o Código de Processo Civil, é o Código de Processo Penal. Esses dois códigos serão aplicados às matérias de que tratamos no Estatuto? Resposta: sim. Em que medida? De que maneira? Vamos lá. Eu tenho previsto no Estatuto procedimentos de natureza não penal. Exemplo, a imensa maioria dos procedimentos do Estatuto: colocação em família substituta, adoção, a apuração do ato infracional, pessoal. A apuração do ato infracional não é penal, a matéria é não penal, ainda que envolva atos equiparados a crimes. Eu não tenho ali o processo penal sendo aplicado. Eu tenho, por exemplo, o regime recursal do CPC, a apuração de irregularidades em entidade de atendimento. Em suma, a maioria dos procedimentos previstos no Estatuto terão como regramento processual o CPC. E quando que eu vou ter o CPP presente? Nas regras previstas como crimes. O Estatuto tem uma parte final ali do 228 em diante, mais ou menos, regras que prevêem crimes. Crimes que não são os crimes praticados por adolescentes, ou melhor, não são os atos infracionais equiparados a crimes que são praticados pelo adolescente. Esses crimes são aqueles que têm como objeto de proteção os direitos infantos juvenis. São crimes previstos que têm como vítima crianças e adolescentes. Ou seja, crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa. Esses crimes, uma vez cometidos, geram a ação penal proposta pelo Ministério Público e, obviamente, eu vou ter como regra processual, e aí eu jogo para a tela, o Código de Processo Penal. Deu para entender? E com isso a gente fecha a nossa disciplina. Moçada, desejo para vocês toda a felicidade do mundo na busca da aprovação. A gente não estuda para passar, a gente estuda até passar. Passar em concurso não é para gênio. Passar em concurso é para quem tem inteligência mediana. Mas aí sim, esforço acima da média. É para quem fica mais horas estudando do que o cidadão do lado. É para quem fica mais tempo na biblioteca. É para quem estuda no sábado. É para quem estuda no domingo. É para quem deixa de ir à festa. É para quem se sacrifica por um objetivo. E quem se sacrifica, dá duro, com uma inteligência mediana, eu te digo, passa. Você pode conseguir, lute pelo que você quer. Felicidade, grande abraço, tchau, tchau.